Oi, estudante do quinto ano. Tenho certeza que você já está aí sentadinho me esperando. Então vamos para mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Que delícia, né? É a aula 20 lá da sua plataforma. Texto feias, sujas e imbatíveis. Quem serão essas, hein? É um fragmento, ou seja, é um pedaço, é um trecho retirado de um texto. As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos. Sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe: as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido. E, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro são 3 vezes maiores. Então, esse é um fragmento retirado da revista Galileu, Rio de Janeiro, Globo, número 151, fevereiro de 2004, página 26. É a referência de onde foi retirado esse fragmento. Vamos analisar algumas questões agora. Primeira, no trecho, vai encarar? O ponto de interrogação tem o efeito de quê? De apresentar, de avisar, de desafiar ou de questionar? Vai encarar? Nos dá a ideia de quê? De um desafio, né? Então, traz o efeito de desafiar. Segundo texto, sobre a liberdade. Quando falo de liberdade, é a isso que estou me referindo. Ao que nos diferencia das térmitas e das marés, de tudo que se move de modo necessário e inevitável. É certo que não podemos fazer qualquer coisa que queiramos, mas também é certo que não somos obrigados a querer fazer uma única coisa. Aqui convém fazer 2 esclarecimentos a respeito da liberdade. Primeiro, não somos livres para escolher o que nos acontece. Por exemplo, termos nascido num determinado dia, num determinado país, mas livres para responder ao que nos acontece de um ou outro modo. Obedecer ou nos rebelar, ser prudentes ou temerários. Segundo, sermos livres para tentar algo não significa consegui-lo infalivelmente. A liberdade, que consiste em escolher dentro do possível, não é o mesmo que a onipotência, que seria conseguir sempre o que se quer, mesmo parecendo impossível. Por isso, quanto maior for nossa capacidade de ação, melhores resultados poderemos obter de nossa liberdade. Há coisas que dependem da minha vontade, e isso é ser livre. Mas nem tudo depende de minha vontade, senão eu seria onipotente. Pois no mundo há muitas outras vontades e muitas outras necessidades que não controlo conforme meu gosto. Se eu não conhecer a mim mesmo e ao mundo em que vivo, minha liberdade, às vezes, irá esbarrar com o necessário. Mas isso é importante. Nem por isso deixei de ser livre, mesmo que me queime.
É um texto de Fernando Savater. Vamos analisar a questão desse texto. No trecho, aqui convém fazer 2 esclarecimentos a respeito da liberdade. O uso dos 2 pontos introduz uma. Por que nós colocamos 2 pontos? Nós já estudamos sobre as pontuações. Letra A, para enumeração de questões envolvendo a liberdade. Letra B, explicação sobre problemas da liberdade. Letra C, opinião sobre como exercer a liberdade. Ou letra D, síntese das vantagens da liberdade. Aqui convém fazer 2 esclarecimentos a respeito da liberdade. O uso dos 2 pontos introduz uma enumeração de questões envolvendo a liberdade. Terceiro texto, os preguiçosos. 2 preguiçosos estão sentados, cada um na sua cadeira de balanço, sem vontade nem de balançar. Um deles diz: será que está chovendo? O outro: acho que está. Será? Não sei. Vai lá fora ver. Eu não. Chama o cachorro. Chama você. Tupi. O cachorro entra na rua e senta entre os 2 preguiçosos. E então? O cachorro está seco. Chamaram o cachorro porque se ele tivesse molhado, naturalmente, estaria chovendo. É um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Questão. O emprego repetido de travessões no texto indica. Quando é que nós utilizamos essa pontuação? Travessão. A mudança de falante no diálogo. O travessão lá indica o isolamento de termos num contexto, ou indica o destaque de uma expressão desconhecida, ou o início de uma explicação necessária. Nós sabemos que nós usamos o travessão no início de uma determinada fala, certo? Então, no caso desse texto, onde tem vários travessões, eles indicam a mudança de falante num diálogo. Onde quem conversa? Os 2 preguiçosos. Resposta correta, letra A. Momento gramática. Encontro consonantal. O agrupamento de 2 ou mais consoantes sem vogal intermediária recebe o nome de encontro consonantal. Existem 2 tipos, vamos conhecê-los. O primeiro são os que resultam no contato consoante mais L ou R e ocorrem numa mesma sílaba, como, por exemplo, nas palavras pedra, plano, atleta, crise. Onde estão os encontros consonantais ali? Pedra, DR. Plano, PL, tá? Então, tem 2 consoantes numa mesma sílaba. E o outro tipo? Os que resultam do contato de 2 consoantes pertencentes a sílabas diferentes. Aqui se encontram 2 vogais numa mesma palavra. Porém, quando as separam em sílabas, elas ficam separadas. Como, por exemplo, porta, o R e o T. Ritmo, o T e o M, que ficam separados. Lista e muitas outras. E há ainda grupos consonantais que surgem no início dos vocábulos. São, por isso, inseparáveis. Então, toda palavra que começa com um encontro consonantal, não se separa, gente. Por exemplo, pneu, gnomo, psicólogo. Pode-se observar que as 2 consoantes
ficam juntas na mesma sílaba. Então, no início, não separa mesmo. Fiquem ligadinhos a essas regras. E agora os dígrafos. Acontece de se confundir muito dígrafo com encontro consonantal. Então, presta bastante atenção na explicação para você não confundir mais. De maneira geral, cada fonema é representado na escrita por apenas uma letra. Por exemplo, lixo. A palavra lixo possui 4 fonemas e 4 letras. Há, no entanto, fonemas que são representados na escrita por 2 letras. Por exemplo, bicho possui 4 fonemas e 5 letras, porque o CH tem o som de uma letra só, que nesse caso é a letra X. Assim, o dígrafo ocorre quando 2 letras são usadas para representar um único fonema. Em nossa língua, há um número razoável de dígrafos a que convém conhecer. O que quer dizer a palavra dígrafo? Di quer dizer 2. Grafo quer dizer letra, onde nós concluímos 2 letras. Vamos para alguns exemplos de dígrafos. CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU, QU. Quando nós pronunciamos as palavras com esses dígrafos, nós percebemos que as 2 letras têm apenas um som. Observação, muito importante essa observação aqui. GU e QU são dígrafos somente quando seguidos do E ou I. Então, GU com a vogal E ou com a vogal I, tanto o QU, são considerados dígrafos. Representam os fonemas G e K. Guitarra, aquilo, quando nós falamos aquilo, o QI, né, é um som só. Nesses casos, a letra U não corresponde a nenhum fonema. Em algumas palavras, no entanto, o U representa um fonema semivogal ou vogal. Aguentar, linguiça, aquífero. Nesse caso, GU e QU não são dígrafos. Porque quando nós falamos, por exemplo, linguiça, eu pronuncio o G, o U e o I. Então, não tem dígrafo aí. E também não há dígrafos quando são seguidos de A ou O. Por exemplo, nas palavras quase, averiguo, onde nós pronunciamos o G, o U, o O, né? Na palavra quase, o que, o U e o A, quando nós falamos quase, nós pronunciamos todas as letras. Nesse caso, não é dígrafo. Então, só é dígrafo GU e QU quando acompanhados das vogais E ou I. Não esqueça disso. Nunca se separa. Dígrafos que a gente não separa jamais. NH, CH, LH, QU, GU. E os que separam? RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS. Esses separam. Quer fazer o teste? Escreve palavras e vai separando que você vai confirmar o que nós estamos falando aqui. O mundo de Fabrício. Nós vamos fazer algumas atividades agora relacionadas à gramática, tá bom? Era uma vez um menino chamado Fabrício, que morava numa velha fazenda. Ele vivia cercado de animais, plantas, flores, enfim, de todas as coisas lindas que Deus criou.
Hilário era o nome de um galo, rei do galinheiro, grande e esperto, que o acordava todas as manhãs. Fabrício cresceu ouvindo o canto dos pássaros, o cavalgar dos cavalos, a correnteza do rio e sua mãe chamando: Fabrício, desça dessa árvore. Ele se divertia com a natureza ao seu redor, mas o que ele mais gostava de fazer era descer o rio em sua canoa. O mundo, com suas guerras e violência, parecia tão distante de tudo aquilo que ele vivenciava. Mas um dia, tudo mudou. No trecho, ele vivia cercado de animais, plantas, flores, enfim, de todas as coisas lindas que Deus criou. As palavras grifadas possuem. Então, nós temos ali plantas, flores e criou. Nessas três palavras, o que é que possui? Dígrafo. Encontro consonantal. Encontro consonantal e dígrafo. Ou não possui encontro consonantal? Plantas, flores, criou. São palavras que nós encontramos em encontro consonantal. Marque a opção em que todas as palavras possuem dígrafo. Agora o dígrafo. Flores, chamado, galinheiro. Eu já vou descartar, porque flores, FL, contém encontro consonantal. Então, a letra A eu já descarto. Velha, guerras e cresceu. Opa! Descer, Fabrício, correnteza. Já descarto também, porque tem uma palavra que tem encontro consonantal, que é na letra C. Que é na letra C a palavra Fabrício. E a letra D, manhãs, grande e desça. Também tem uma palavra com encontro consonantal, que é grande. Então, qual é a alternativa que nos resta? É a letra B, que são as palavras velha, guerras e cresceu. Onde estão os dígrafos ali? LH, GU e SC. Portanto, a resposta correta é a letra B. Dicas para treinar palavras com encontro consonantal e dígrafo. Professor, eu já estudei, não consigo compreender, não está entrando na minha cabecinha. O que eu posso fazer? Tá, vou te dar algumas dicas para te ajudar mais. Recorte de revistas, jornais, panfleto, né, o que tiver disponível para você aí na sua casa. Diversas palavras. Busque o máximo de palavras que você tiver disponível ali naquele momento para poder estar cortando e colando no caderno. Feito isso, você vai colar e depois copiar cada palavra e separá-las em sílabas. Colei, separei em sílabas e eu vou descobrir o quê? Se naquela palavra que eu recortei, existe um encontro consonantal ou um dígrafo. Ou você também pode direcionar. Não, eu vou recortar só palavras com encontro consonantal, só palavras com dígrafo. Faça da maneira que você vai compreender melhor ainda. E classifique depois para memorização. Se aquela palavra tem um encontro vocálico, você classifica. Se tiver um dígrafo, você escreve na frente, sublinha, tá? Ou circula, como você achar melhor, o dígrafo e o encontro consonantal. Dessa maneira, gente, vocês vão memorizar melhor sobre essa matéria, tá bom? E por último, acesse a plataforma, faça as atividades, e depois olha lá na plataforma que o seu professor posta toda semana as correções para você conferir as suas respostas, tá? Não vai lá e copia as respostas e pronto, não. Só vai depois que você fizer a sua atividade. Só para conferir mesmo se você acertou ou não. E assista as aulas na TV e no YouTube, ok? E como que você entra na plataforma? Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no cantinho da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube
SMED GV. Muito bom estar aqui com você e até a próxima aula. Tchau, tchau.